Você acredita no Satanás? No bicho ruim? No demônio, capeta? Você teme até em falar o nome dele? Você sente arrepios quando escuta a palavra Satanás? Aliás, você sabe quais são os nomes dele? Pois é sobre ele que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre o diabo, o nosso inimigo, e vamos conhecer as artimanhas dele. Eu sou Natanael Oliveira e vamos para o que a Bíblia diz. Todos nós sabemos que as escrituras citam seres ou criação física, como pessoas, animais, vegetais, enfim. Mas também a Bíblia fala sobre a existência de seres espirituais, como anjos, demônios, serafins, querubins. E dentre esses seres espirituais, a Bíblia fala sobre Satanás. E ela coloca ele como nosso inimigo. Então, já que ele é o nosso inimigo, nós devemos conhecê-lo. Assim, vamos saber como ele age e se preparar para poder vencê-lo. Não temos como negar a existência de Satanás diante das Escrituras. Na Bíblia, ele é citado várias vezes. Só no Antigo Testamento ele é citado em 7 livros. Já no Novo Testamento ele é citado em todos os livros do Novo Testamento. Do Novo Testamento, nos Evangelhos, ele é citado 29 vezes. Dessas 29, 25 vezes ele é citado por Jesus. Então, a Bíblia deixa muito bem clara a existência dele. E a vontade de Satanás é fazer com que você não acredite nele. Assim, ele pode agir com mais facilidade na vida daqueles que não creem nele. As características de Satanás, ele é um ser espiritual, certo? Então ele não tem forma física. Então não adianta você vir com aquela ideia de que Satanás ele tem um chifrinho, tem aquele rabo, é todo vermelho. Não, ele não tem essa forma física. Ele é um ser espiritual, embora que ele consiga tomar formas físicas. Ele pode tomar forma de um ser humano, ele pode tomar forma de uma mulher, pode tomar forma do que for, certo? Ele é um ser pessoal, ele tem a sua própria personalidade. Então ele é inteligente, ele é perspicaz, ele é sagaz, ele planeja, ele consegue falar. Então ele é um ser perigoso e poderoso. Mas graças a Deus que está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos vencê-lo. Já que a Bíblia fala que maior que está em nós do que o que está no mundo. Quanto à origem de Satanás, existem pelo menos 3 visões que tentam definir a sua origem. A principal delas, que é a mais conhecida e a mais defendida, é a origem de que ele foi criado um ser perfeito, cheio de sabedoria, e que ele ministrava louvores a Deus no paraíso. Ele era um querubim, e ele estava muito próximo de Deus, ele era um dos seres mais poderosos da criação. Mas aí ele pensou em querer ser igual a Deus, e Deus percebeu isso nele e expulsou ele do paraíso, levando consigo a terça parte dos anjos. Foi daí que Satanás passou a ser mal, e a terça parte dos anjos se tornaram demônios. Ok? Mas isso é uma visão que é a mais conhecida, que é a mais defendida. A segunda visão, porque já que essa primeira visão ela é baseada em Ezequiel 28, em Isaías 14, que fala sobre essas características. Embora que esses textos estejam falando diretamente da queda da Babilônia e a queda do reino de Tiro, certo? Aí daí que surge essa segunda visão, que a segunda visão defende que já que esses textos estão falando da queda da Babilônia e do rei de Tiro, não estão falando de Satanás. Por isso que essa segunda visão ela nega essa origem de Satanás. Para essa segunda visão, a origem de Satanás não tem uma definição própria. Ninguém sabe como ele surgiu. Então tem pessoas que defendem essa segunda visão, que acreditam que ele foi criado um ser bom, perfeito, que se rebelou e caiu. Mas isso não tem nada que comprove. Ou então tem uns que acreditam que ele foi criado um ser mau, mas que isso também não tem nada que comprove. Enfim, essa segunda visão ela não tem uma definição própria da origem de Satanás. Agora, o da primeira visão vai combater o da segunda visão no sentido de que os textos que falam de Isaías 14 e Ezequiel 28, eles estão falando literalmente do rei de Tiro e da queda da Babilônia, mas eles usam uma linguagem que não se encaixa nas características daqueles homens ou de pessoas, e sim de um ser celestial, de um ser grande, de um ser poderoso. Entendeu? Então, a figura de linguagem que é utilizada nesses textos para as pessoas da primeira visão não se encaixa com um ser humano, e sim ao próprio Satanás. Agora, uma terceira visão, que é uma visão menos aceita, e ela é oriunda da segunda visão, que ela saiu da segunda visão,
é uma visão mais fatalista, uma visão de que Satanás ele foi criado um ser mal, então que Deus já criou Satanás mal. Em textos que diz que Satanás que ele sempre foi ruim, que ele é mentiroso, ele é mal desde o início, né? Então esses textos que eu vou colocar aqui, as pessoas dessa terceira visão entendem que ele teria sido um ser mal. Mas também existem alguns outros textos que nos levam a entender que não, e que Satanás foi bom e que ele caiu. O próprio Jesus ele fala que ele viu Satanás cair do céu. E também tem aquela questão moral a respeito de Deus. Então quer dizer que Deus criou um ser mal. Então vai levar a Deus essa responsabilidade de existir um ser mal. Então até mesmo os defensores dessa visão acreditam na teologia de que a origem do mal vem de Deus, né? Que Deus criou o mal. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, tá bom? Agora vamos falar sobre os nomes de Satanás, né? Então, na verdade, Satanás ele não tem um nome específico, mas ele é chamado nas escrituras de vários nomes, né? Para aqueles que acham que o nome de Satanás é Lúcifer, não, você está enganado, você foi ensinado errado. Lúcifer não é o nome de Satanás. Não, mas na série do Supernatural é citado Lúcifer. Mas tem a série Lúcifer. Não vamos misturar dramatização, né? Filmes, série, com a realidade, tá bom? Então isso são séries. Não podemos fazer teologia em cima de filmes ou séries, tá bom? Então a realidade é que Lúcifer, ele nem é um nome. Lúcifer ele não é um substantivo. Lúcifer é um adjetivo. Ele é uma característica, ou seja, ele é uma qualidade, é uma qualificação de algo. Então, se Satanás realmente foi chamado de Lúcifer, né, em alguns textos, baseado nas visões que a gente viu no passado, então apenas os textos estão dando uma característica dele e não dizendo que o nome dele é esse, tá bom? Inclusive, o próprio Jesus é chamado de Lúcifer. Como assim? Não, é a característica. Porque a palavra Lúcifer significa luz da manhã. É um ser iluminado, um ser que tem uma luz muito forte. Que essa luz da manhã, não, na verdade, estrela da manhã, né? Que é uma representação da sua luz. Que a estrela da manhã é chamada de estrela da manhã porque antigamente eles não sabiam o que é o planeta Vênus. Mas a estrela da manhã, hoje nós sabemos que é o planeta Vênus. Mas naquele tempo eles não sabiam. Então eles chamavam o planeta Vênus de estrela da manhã, que significa Lúcifer. Então é uma característica, é uma representação do seu brilho e do seu poder. Então o próprio Jesus foi chamado também de estrela da manhã, que é Lúcifer. Ok? Então vamos lá para os nomes de Satanás. Pronto, vamos começar com Satanás, né? Então que é o nome mais popular, é o nome que é mais citado nas escrituras. Ela é citada pelo menos 52 vezes, essa palavra Satanás. E ela é sempre atribuída a inimigo, né? O inimigo das nossas almas. O significado de Satanás é adversário, ok? Outro nome também que é muito popular é diabo, né? Lembrando que muitas pessoas falam diabos no plural, né? Então, inclusive no espanhol, diablos é muito comum, né? No português não tanto. Mas diabo é no singular, tá bom? Só existe um diabo, é Satanás. Então, pelo menos o que as escrituras referem, né? Então, diabo significa caluniador, né? O acusador, certo? E tem muitos outros nomes que ele é citado na Bíblia também. Ele é chamado de maligno, serpente, dragão, tentador, príncipe dos demônios, Beelzebul, né? Que a palavra Beelzebul significa chefe dos demônios, né? Que é uma referência ao deus das moscas, tá bom? Enfim, tem muitos outros o deus desse mundo, o príncipe desse mundo, né? O deus desse século, o enganador desse mundo, né? O príncipe das potestades do ar, o poder das trevas, o espírito que opera nos filhos da desobediência, o acusador, enfim, a Bíblia chama ele de vários nomes, tá bom? O mais comum que nós podemos estudar é Satanás. Tem uma ideia de que Satanás ele está preso, né? Tem muita gente que acredita que ele está acorrentado, que ele está preso, que no fim dos tempos ele vai ser solto e vai atormentar a humanidade. Na verdade não, a Bíblia não fala isso. O que a Bíblia diz, primeiro, o sentido de estar preso é um outro sentido, não é preso no sentido de acorrentado, não. Preso no sentido de que o poder dele é limitado, está sendo limitado, tá bom? Agora, o local físico onde ele está, a Bíblia cita que ele está no ar, né? Ele está aí sobre o ar, sobre o universo, sei lá, sobre o céu. Ele pode estar em vários lugares, ele tem acesso a vários lugares, até mesmo no local onde ficam os anjos, ele consegue ter acesso. Uma coisa interessante, ele pode até ter sido expulso, mas não quer dizer que ele não anda mais lá no meio dos anjos ou até mesmo na presença de Deus, né? Inclusive, no texto de Jó, Satanás foi até onde estavam os anjos e estava na presença de Deus, né? Então, o fato dele cair significa que ele perdeu o seu poder, né? a sua glória, a sua honra, a sua posição hierárquica, né? Certo? Então não quer dizer que ele perdeu o seu lugar. Ele tinha um lugar, e tinha uma casa e perdeu a sua casa. Não nesse sentido. Tá bom? Então ele está por aí. Ele está no ar. Ele pode estar no mundo também. Ele pode estar na terra. Ele pode estar aí por aí tentando as pessoas. Ele pode estar aqui agora. Então,
Então ele pode estar em vários lugares, tá bom? Ele tem esse acesso, ele é um ser espiritual, mas lembrando que ele não é onipresente, ele não está em vários lugares ao mesmo tempo. Então, se Satanás está ali em Londres, quer dizer que ele está aqui em Fortaleza. Não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então ele não é onipresente. Então, Satanás, ele é um ser poderoso, a gente não tem como negar isso, né? Então, não é uma coisa para a gente poder vangloriar ele ou engrandecer ele, não, mas nós temos que reconhecer que ele é um ser poderoso, ele é um ser muito poderoso. Ele é um dos principais seres celestes criados por Deus, que tem de grande poder. A Bíblia diz que ele tem poder até de descer fogo do céu, né? Então ele tem poder para possuir pessoas, né? Ele tem poder assim, para manipular as pessoas, ou seja, manipular no sentido de dar ideias, dar setas malignas na mente da pessoa e a pessoa fazer uma coisa errada. Ele tem mania de convencer, de encantar, de atrair. Ele mente, né? Ele engana, ele acusa. Ele tem o poder também de possuir a pessoa, de controlar tudo, né? Controlar tudo, o seu corpo, a sua mente. Ele tem poder para causar doenças nas pessoas, né? Doenças, tanto doenças físicas como doenças mentais. Eu não estou dizendo que toda doença física ou que toda doença mental é causada por Satanás ou por demônio, mas eles têm poder para isso. A Bíblia cita muitos casos de pessoas doentes fisicamente ou mentalmente e eram provocados por demônios. E quando esses demônios foram expulsos, essa pessoa ficou sã, ficou normal. Então, Satanás, ele é citado como príncipe desse mundo, né, o governador desse mundo, Deus desse século, enfim, porque ele exerce uma função de governo nesse mundo, né? Então, o sistema mudando, ele é controlado por ele, tá bom? Então, Satanás, ele tem grande influência no sistema global, no sistema político, certo? Então, ele tem uma grande influência, ele manipula essas pessoas, os grandes homens, os grandes poderes da Terra, se duvidar, são manipulados por Satanás, certo? Então por isso que ele é chamado Deus desse século, Deus desse mundo, é porque ele tem todo esse controle. Quando ele estava tentando Jesus lá no deserto, por isso que ele falou, eu te dou todos os reinos da terra se quiser. Significa que ele não tem poder para ele? Tem, entendeu? Ele tinha esse controle, ele controlava as pessoas. Ele não quer dizer, gente, não entenda mal, não quer dizer que a natureza, as pessoas, é tudo dele, pertence a... Não, mas é porque ele tem um poder manipulador sobre essas pessoas. Então por isso que ele tem todo o controle, ele que governa tudo, entendeu? Nesse sentido. Mas lógico, jamais o reino de Deus, o governo de Deus, Deus está sob o poder de tudo. Então, o poder de Satanás, ele é limitado por Deus. Então Satanás ele só faz aquilo que Deus quer. Então, se Satanás está exercendo um certo controle sobre o sistema desse mundo, é porque Deus está permitindo isso, entendeu? Então, o rei maior, o governador maior, o todo-poderoso é Deus. A missão de Satanás, até que as pessoas associam a Satanás, né, que veio para matar, roubar e destruir, né? Na verdade, o texto em si, ele está falando dos mercenários, né, de pessoas que usurpam da fé cristã para poder se beneficiar e ganhar dinheiro, certo? Então o texto está falando dessas pessoas, não necessariamente Satanás. Mas não deixa de Satanás ter essa função também, né? Isso não muda. Inclusive esses mercenários, esses falsos profetas, falsos homens de Deus, falsos pastores, eles são usados por Satanás, entendeu? Então a missão de Satanás não deixa de ser essa, de matar, roubar e destruir, né? De qualquer forma certo? Então a missão dele diante do povo de Deus é impedir com que o povo de Deus cresça. Quando eu falo povo de Deus, é a igreja, né? Os salvos. Ele tenta impedir que você tenha comunhão com Deus, que você se relacione com Deus, de que você cumpra a missão que Deus tem para sua vida. Então ele vai fazer de tudo para impedir isso. Ele vai impedir o crescimento do povo de Deus, que o povo de Deus venha alcançar outras pessoas, certo? Então ele vai tentar de tudo para impedir isso. Essa é a missão dele, é tentar parar a igreja. Mas nós sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então nós vamos vencer no final. Mas ele está aí, para nos atrapalhar. Diante dos que não são salvos, os ímpios, a Bíblia fala que a missão deles é cegar o entendimento, é fazer com que a pessoa não aceite o Evangelho, não aceite a mensagem de Cristo, não dê atenção para as coisas que são de Deus, e sim dê atenção para as coisas desse mundo, do sistema dele, da maldade, do pecado. É isso, ele quer sempre atrair as pessoas cada vez mais para o pecado e distanciar cada vez mais de Deus, certo? Da prática do Evangelho. Certo? Então, o final de Satanás, né? Concluindo, o final de Satanás é a derrota. Nós sabemos que ele já é um derrotado, porque ele já foi decretado na cruz a derrota dele, certo? Então, a promessa que Deus falou que lá em Gênesis, para Eva, que do ventre da mulher nasceria que ele falou, perdão, que ele falou para a serpente, né? Que ele vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça, né? Ou seja, Jesus Cristo que vai esmagar a cabeça. Satanás feriu o calcanhar do Filho de Deus no momento em que ele foi crucificado. Mas após a morte de Jesus Cristo, foi que Jesus esmagou a cabeça dele, ou seja, ele foi derrotado. Então Satanás está derrotado, ele já está sentenciado à morte. A Bíblia fala que o lago de fogo já está separado para ele, para o anticristo e para o falso profeta. Então a condenação de Satanás é certa.
E nós não devemos temer a Ele, certo? Nós devemos confiar em Deus. Maior que está em nós do que o que está no mundo, certo? Então, tendo essa confiança em Deus, sabendo que Ele é poderoso, que Ele é bom e Ele está conosco, nós temos a convicção que essa batalha, essa guerra já está vencida, certo? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra a pessoa, e sim contra principados e potestades. São contra Satanás e os seus demônios, e o seu exército. Tá bom? Então a nossa luta é espiritual, tá bom? E eu espero que eu tenha falado tudo, que ficou claro, que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeos, algum assunto específico que foi falado aqui de uma maneira muito rasa, muito simples, mas se você quiser algo mais profundo, também deixe nos comentários, tá bom? Curte, compartilha, né? Me ajude a crescer esse canal, porque aí mais pessoas vão ter acesso a esse conhecimento, vão estar recebendo mais informação. Eu estarei contribuindo cada vez mais para que o Evangelho, que o ensino da palavra possa chegar a mais pessoas possível, tá bom? Então que Deus te abençoe e te vejo na próxima. Até mais.